Um verão comum em 1989 esconde um segredo capaz de desafiar a própria realidade quando um experimento desperta forças que não podem ser controladas. O tempo se abre em fendas inesperadas e, de repente, um salto impossível lança três jovens para muito longe, até 1949, onde o passado e o destino se encontram em um choque inevitável. O resumo desse filme começa em 1989, onde conhecemos Tio, um garoto travesso que está aproveitando a tarde para bater uma bola com os amigos no quintal depois da aula. Em sua imaginação fértil, ele não é apenas um menino comum, mas sim o seu grande ídolo, o jogador Diego Maradona. Ali, a popularidade de seu moderno Game Boy é tão grande que um de seus colegas até se oferece para fazer o seu dever de casa, tudo em troca de alguns preciosos minutos com o videogame. E quando a partida termina, Tio volta correndo para casa, onde seu irmão mais velho, Oscar, que leva uma vida de forma bem diferente, completamente mergulhado nas anotações de sua mãe, uma cientista que desapareceu misteriosamente enquanto investigava a complexa teoria dos buracos de minhoca no espaço-tempo, está ali tranquilo e, nesse meio tempo, para não ser pego por ter passado a tarde brincando em vez de estar estudando, Tio entra sorrateiramente em seu quarto pela janela, bem a tempo de ver Oscar alimentar Pepe, sua tartaruga de estimação, e preparar o jantar. E, mesmo com a artimanha do irmão, Oscar ainda verifica seu caderno e, como o mais velho responsável que é, cuida de um arranhão em seu joelho, mostrando o forte laço entre eles que vivem sob os cuidados da avó, a única figura familiar próxima que restou para eles. Vemos que a determinação de Oscar em descobrir o paradeiro de sua mãe é inabalável e ele dedica cada momento livre para decifrar as complexas pesquisas que ela deixou para trás, convencido de que ela ficou presa em alguma anomalia temporal. Ele também sonha em seguir seus passos na ciência um dia e talvez conseguir trazer ela de volta. Tio, por outro lado, traz uma versão bem mais mundana e dolorosa para o mistério, comentando que ouviu um vizinho dizer que a mãe dele simplesmente fugiu com um colega de trabalho casado, e Oscar se apressa em desmentir a fofoca, prometendo ao irmão que irá encontrá-la assim que conseguir entender completamente o seu trabalho. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto Oscar ouve música em seu quarto, sua avó entra e assobia um sinal secreto da família, um chamado para uma conversa sincera, e com muito carinho ela pede que ele não se irrite com a natureza brincalhona de Tio, lembrando que eles precisam um do outro. No dia seguinte, um novo elemento surge na vida de Oscar, enquanto ele ouve histórias do dono da mercearia local, a filha do comerciante, Helena, e Oscar fica instantaneamente sem palavras. Diante dela, tímido, ele então recusa o convite da garota para o ensaio de dança do festival da cidade, tentando a todo custo esconder os seus sentimentos, e pouco depois o destino os coloca frente a frente novamente, mas desta vez Helena está com um grupo de amigos que inclui o próprio Tio. Assim, ela o convida para irem todos ao cinema, mas Tio rapidamente interfere, dizendo que seu irmão é muito ocupado com outras coisas e a mágoa com a intromissão e a oportunidade perdida leva Oscar a se vingar e contar para a avó sobre as escapadas de Tio pela janela para brincar quando deveria estar em casa ou na escola. Assim como resultado, naquela mesma noite, a avó flagra o neto mais novo no exato momento em que ele tenta escapar de volta para dentro do quarto. Depois, em um dia que está sozinho, o tédio leva Tio a cometer um ato impensável. Ele pega
pega a última pasta com as pesquisas de sua mãe e transforma as páginas em aviões de papel e, em meio à bagunça, ele encontra uma última foto dela junto a uma lista de coordenadas, guardando a imagem em seu bolso. Nesse exato momento, Oscar chega e tio, em pânico, enfia os aviões de papéis de volta na pasta, mas não consegue esconder a folha com as coordenadas a tempo, então esconde rapidamente dentro de uma enciclopédia. Mais tarde, tio então ouve seu irmão desabafando com a tartaruga Pepe sobre a imensa saudade que sente da mãe e, movido por um impulso, ele decide ir até o local da fotografia, o terraço de um prédio próximo. Ali, ele come uma banana e, ao jogar a casca, percebe algo bizarro. Em vez de cair, ela é sugada por um vórtice de energia brilhante que emite um som elétrico. Assustado, ele então joga seus patins e outros objetos e todos desaparecem da mesma forma. Depois, ele corre para contar a Oscar, mas o momento não poderia ser o pior, pois o irmão mais velho acaba de descobrir que suas preciosas anotações viraram aviões de papéis. Assim, a discussão que se segue é interrompida pela avó, que, cansada das brigas, coloca os dois de castigo e, sentindo-se culpado e completamente ignorado por Oscar, que agora só dá atenção para a tartaruga Pepe, tio é consumido pela raiva. Assim, num ato de pura vingança infantil, ele pega o animal de estimação do irmão e o arremessa diretamente naquele lugar que suga tudo, e ao voltar para casa, ele se depara com Oscar desesperado, procurando por Pepe em todos os cantos, e é nesse momento que o peso do que ele fez desaba sobre ele. Assim, o arrependimento é tão grande que, durante a noite, ele escapa mais uma vez pela janela e retorna ao terraço, e, engolindo o medo, ele toma uma decisão drástica para tentar consertar seu erro e salta para dentro do buraco de minhocas na esperança de resgatar Pepe. E a anomalia temporal, no entanto, o arremessa para um lugar inesperado, 33 anos no futuro. Felizmente, a primeira coisa que ele encontra é Pepe, são e salvo, bem ali perto, e com a tartaruga nos braços, ele volta para sua antiga casa e lá sorrateiramente coloca de volta a tartaruga em seu lugar. Depois, na manhã seguinte, a realidade o atinge como um raio quando seu irmão Oscar, agora um homem adulto e de barba, passa por ele e por Pepe sem nem mesmo notá-los. Depois, Oscar vai até a mercearia do bairro, onde o mesmo dono de 33 anos atrás ainda comanda o balcão. Lá ele encontra Helena, a filha do comerciante que voltou para a cidade durante as férias, e, assim como no passado, Oscar fica mudo ao vê-la. Descobrimos então que os dois seguiram caminhos parecidos. Ela se tornou professora de matemática e ele professor de física. Depois, após a saída de Oscar, o pai de Helena conta a ela sobre a vida difícil que ele teve, perdendo primeiro a mãe, depois o irmão mais novo, e agora se dedica para cuidar da avó, que começou a sofrer de demência. E é nessa conversa que ficamos sabendo que Helena se divorciou recentemente, e enquanto isso o tio acorda em seu quarto de infância, que Oscar manteve exatamente igual, como uma memória de seu irmão perdido. Depois ele vai ao encontro de sua avó, agora muito envelhecida, e em seguida Oscar aparece, porém o choque é tão grande para o irmão mais velho que ele simplesmente desmaia ao ver o pequeno tio ali, como se o tempo não tivesse passado para ele. Depois, totalmente confuso, o tio pergunta a sua avó por que ela parece tão velha e quem é aquele homem barbudo desmaiado no chão, e sua desorientação aumenta quando ele olha para a televisão e não consegue entender aquele aparelho moderno. E quando o Oscar finalmente recupera a consciência, ele revela a verdade chocante. Eles estão agora em 2022 e ele é o seu irmão mais velho. É nesse instante que a ficha de tio finalmente cai e ele compreende que viajou no tempo. Assim, com um ar de provocação, ele lembra a Oscar que tentou avisá-lo sobre o buraco de minhocas anos atrás, mas não foi levado a sério. E para provar sua teoria, ele mostra a foto da mãe perto do vórtice e o leva até o local exato. No entanto, quando o tio joga uma pedra, ela apenas ricocheteia
ricocheteia, fazendo Oscar perceber que aquele é o ponto de saída do portal, sendo impossível retornar por ele. Assim, a única esperança é encontrar outra anomalia que os leve de volta para 1989. Depois de volta ao prédio, Oscar encontra os velhos patins de tio que havia jogado no portal décadas antes e tira uma foto com seu celular, deixando o garoto maravilhado com a tecnologia do aparelho. A situação se complica quando, durante a conversa, Oscar pergunta como Pepe foi parar no buraco de minhocas e percebe, pela reação de tio, que foi ele quem jogou a tartaruga lá. Depois, em busca de ajuda, eles procuram o chefe de Oscar na universidade para explicar a inacreditável situação, mas o homem os descarta como loucos, sugerindo que Oscar procure o mesmo médico que tratou de seus ataques de pânicos no passado. Depois, ao saírem, tio, sem entender, pergunta sobre os ataques e Oscar explica que durante uma crise chegou a atirar um lápis em um dos alunos, motivo pelo qual ele precisou de terapia e, ao retornarem para casa, eles encontram uma jovem chamada Camila, que ajuda a cuidar da avó e, sem pensar duas vezes, tio se apresenta a ela como o nome de Diego Maradona, uma homenagem ao seu ídolo. Porém, um choque de realidade quase leva tio a um colapso quando Camila, de forma casual, menciona que Maradona, seu maior ídolo, faleceu há algum tempo. Assim, a notícia deixa o garoto completamente abalado, mais uma prova de que o mundo que ele conhecia não é mais o mesmo, e enquanto isso, a mente de Oscar trabalha sem parar, tentando desvendar como sua mãe conseguiu localizar os buracos de minhocas. É então que uma memória crucial surge para tio. Ele se lembra da folha com as coordenadas e de tê-la escondido dentro de um dos volumes de uma enciclopédia. E a busca, no entanto, é frustrada quando o Oscar explica que ninguém mais usa aqueles livros antigos, pois agora toda a informação está no Wikipedia e, para complicar, a avó dos rapazes aparece e, com a maior naturalidade, conta que doou toda a coleção de enciclopédias ao dono da mercearia. Depois, mais tarde, antes de dormir, um momento de ternura acontece quando o tio pergunta por que Oscar guardou todas as suas coisas antigas, percebendo finalmente o quanto o irmão sentiu sua falta durante todos esses anos. Na manhã seguinte, apesar das orientações expressas de Oscar para que ficasse em casa, tio não resiste à tentação de explorar o novo mundo. Assim, sua curiosidade o leva a uma loja de eletrônicos, onde ele se depara com um óculos de realidade virtual e, completamente fascinado, ele começa a jogar e, em sua empolgação, começa a esbarrar em várias caixas, causando um prejuízo de 1.200 euros que Oscar é obrigado a pagar. Depois, com o problema resolvido, eles finalmente vão à mercearia, onde o dono confirma que os livros estão em sua casa e comenta sobre a incrível semelhança do garoto com o tio desaparecido há muitos anos. E Oscar, pego pela surpresa com isso, inventa rapidamente que ele é filho de um primo de outra cidade. Depois, o grupo todo vai até a casa do comerciante, onde conhecem os filhos de Helena, Alba e Pablo, e enquanto o Oscar procura o papel, tio interagem com as crianças. Depois disso, o tempo passa e a noite continua na casa de Helena, onde os convidados para jantar e sugere sushi, deixando o tio completamente perdido, pois nunca ouviu falar em tal comida, e embora Oscar queira e embora Helena insiste que pelo menos o Diego fique para o jantar. Depois de volta para casa, os irmãos compartilham as impressões do dia. Vemos também que Oscar está eufórico com um novo algoritmo que desenvolveu para localizar os portais, enquanto o tio está apenas maravilhado com as redes sociais, a Twitch e os videogames. Assim, cheios de expectativa, eles vão até uma ponte onde os cálculos de Oscar indicam a presença de um buraco de minhocas e jogam algumas bolinhas, mas nada acontece. A decepção, contudo, não desanima o cientista, que teoriza que os portais podem ser deslocados com o passar do tempo, e de volta ao lar, tio faz algumas perguntas pessoais a
a Oscar, questionando por que ele não tem amigos ou uma namorada, e notando que a antiga amizade entre ele e Helena parece ter desaparecido, e Tio, agindo por conta própria, decide dar um empurrãozinho na vida social do irmão e usa o celular dele para convidar Helena e os seus filhos para um lanche. Assim, o encontro inesperado é subitamente interrompido por um momento de tensão quando a avó, em meio a um lapso de memória, declara em alto e bom som que o menino que está ali é Tio. Com isso, Oscar age rápido para contornar a situação, reafirmando que o nome do garoto é Diego Armando. Com isso, Helena e seu pai comentam novamente sobre a semelhança entre o menino e Tio, e para quebrar o clima estranho, Helena se lembra de uma antiga habilidade de Tio e pede que ele resolva um cubo mágico, e para surpresa de todos, ele o completa em apenas 10 segundos. Com isso, sentindo-se um pouco deslocado e pressionado, Oscar pede desculpas e se retira para o seu quarto, dizendo que precisa se concentrar em seus cálculos importantes, deixando os convidados aos cuidados de Tio e da avó. Mais tarde, Helena o encontra em seu escritório e fica impressionada ao ver as pesquisas de sua mãe na parede, mas com seu olhar de matemática aponta que falta uma certa precisão em alguns pontos e, para que Oscar possa trabalhar em paz, Helena tem a ideia de levar as crianças e também Tio para fazer as compras, e é ali dentro do provador de roupas que o segredo finalmente é revelado, pois Helena ouve Tio do outro lado da cortina imitando um famoso narrador de futebol e fingindo ser o Maradona. Com isso, ela reconhece a citação palavra por palavra, exatamente o que ele costumava dizer quando era criança, e em um impulso ela chama por seu verdadeiro nome e ele responde instintivamente, assim percebendo que ele realmente é o garoto. Ela o abraça forte e Tio finalmente conta toda a verdade sobre o buraco de minhocas e sobre sua mãe. Pouco depois, os dois irmãos levam ela até o local do vórtice, onde Oscar joga uma bola que apenas ricocheteia na superfície, provando que, embora inativo, o portal é real e, com a verdade revelada, Oscar explica a Helena que o portal no terraço é apenas uma saída e não uma entrada, já que o verdadeiro ponto de partida está em 1989. Assim, a razão pela qual ninguém o descobriu durante a construção do prédio é que ele só se ativa sob uma aceleração específica com a força de um objeto em queda livre, e essa nova compreensão faz com que Helena finalmente enxergue Oscar não como um homem excêntrico, como todos julgavam, mas como um cientista brilhante que esteve certo o tempo todo. Assim, a colaboração entre os dois se torna mais intensa e, ao revisarem os cálculos juntos, eles encontram alguns erros. Enquanto isso, em um momento de vulnerabilidade, Tio mostra a Pablo e Alba as coisas que Oscar guardou dele, mas a situação se torna amarga quando Alba, com uma franqueza adolescente, comenta que o irmão desaparecido provavelmente morreu e por isso Oscar ficou tão abalado, ferindo profundamente os sentimentos de Tio. Depois, a percepção de Helena sobre a hesitação de Oscar abre espaço para uma conversa profunda e sincera entre os dois. Ele então finalmente desabafa sobre como a ausência do irmão moldou toda a sua existência, transformando ele em uma pessoa reclusa e temerosa. Ali, Oscar fantasia com uma realidade alternativa, onde Tio nunca desapareceu, imaginando que teria sido uma pessoa completamente diferente, alguém corajoso o suficiente para ter confessado seu amor por ela ainda na juventude. E a resposta de Helena, no entanto, é um banho de realidade e maturidade. Ela afirma que não mudaria nada em seu passado, pois qualquer alteração significaria não ter os seus filhos, que são a parte mais importante de sua vida. Porém, o que eles não sabem é que Tio escuta toda a conversa atrás da porta e, se sentindo um obstáculo para a felicidade
necessidade do irmão toma uma decisão dolorosa. Ele secretamente copia as coordenadas no quadro de Oscar, determinado a voltar para casa o mais rápido possível. Depois, no dia seguinte, determinado a executar o plano, tio aborda Pablo e Alba pedindo ajuda para chegar ao local das coordenadas e, diante da relutância de Alba, ele usa de toda a sua persuasão e propõe uma aposta. Se ele conseguir provar que Oscar estava certo sobre tudo, ela terá que admitir, caso ao contrário, ele e Pablo serão seus servos a semana inteira. Com isso, o trio se dirige a um local à beira-mar e começa a tirar pedras de um parapeito até que Tio encontra o ponto exato onde elas desaparecem no ar. Cética, Alba então o chama de louco e, para provar que não está mentindo, Tio toma uma decisão drástica. Ele pula no vórtice gritando que não sabe nadar, forçando Alba e Pablo a pularem atrás dele. Assim, após serem jogados na margem, o choque da água fria é substituído por um choque ainda maior quando Pablo aponta para o horizonte e pergunta onde foram parar todos os prédios, e Tio lhes dá as boas-vindas a 1989, mas ao caminharem para o centro, a arquitetura e os carros revelam uma verdade terrível. Eles não estão em 89, mas sim em 1949. Com isso, o pânico se instala quando o tio admite que na pressa copiou apenas as primeiras coordenadas que viu no quadro de Oscar e não faz a menor ideia de como voltar para o tempo deles. E com isso, a situação piora quando Alba se desespera ao ver que seu celular está sem sinal. E agora tio é quem acha ela estranha, lembrando ela que telefones celulares não existiam naquela época. Depois, ele os adverte para não procurarem a polícia, pois as autoridades, se descobrirem isso, poderia usar eles como cobaia em experimentos. O desespero então toma conta de Helena ao perceber que seus filhos desapareceram e seus celulares estão desligados. Assim, Oscar imediatamente conecta os pontos e conclui que tio não só voltou no tempo, como também levou as crianças com ele. E sem hesitar, eles correm para o portal que conhece, aquele no terraço inacabado que leva para 1989, e de mãos dadas saltam juntos para o desconhecido. Enquanto isso, em 49, a fome começa a apertar e a necessidade de sobrevivência força as crianças a agirem, e tio, sempre engenhoso, tem uma ideia para conseguir dinheiro usando a tecnologia do futuro de forma criativa. Ele propõe um número de mágica na rua. Eles então apresentam Alba como uma vidente capaz de adivinhar palavras que as pessoas escrevem em um quadro, enquanto Pablo, escondido, sussurra as respostas para ela através do fone de ouvido via Bluetooth. E obviamente o truque funciona e eles conseguem ajuntar algumas moedas, mas a performance chama a atenção não só do público, que inclui um jovem misterioso observando eles, mas também da polícia. E em um momento de pânico, quando os policiais se aproximam, Alba se lembra do sinal que tio ensinou e assobia o código secreto da família, o mesmo que a avó dos irmãos usava com eles no passado, na esperança de que ele entenda o recado e fuja. Assim, a fuga da polícia é bem sucedida, mas eles caem em um perigo ainda maior ao serem interceptados e capturados pelo jovem misterioso que observava eles. Assim, são forçados a entrar em uma van e são levados para o interior da floresta por trilhas escondidas, aumentando a sensação de pavor. Ali, o sentimento de culpa consome tio por ter arrastado seus novos amigos para aquela situação, mas em um momento de pura união, Alba e Pablo os confortam, dizendo que o importante é permanecerem juntos, e pela primeira vez a atitude hostil de Alba desaparece e os três se unem em um abraço coletivo. Depois vemos que o destino final é um acampamento guerrilheiro secreto, onde o raptor assobia o mesmo sinal da família para se identificar como um aliado. No entanto, os líderes do acampamento o interrogam duramente por ter trazido crianças, e o clímax do interrogatório acontece quando uma jovem se aproxima e a Tio a reconhece instantaneamente. É a sua avó Maria,
Na juventude e dominado pela emoção, ele corre para abraçá-la, deixando a jovem guerrilheira completamente confusa, mas sentindo uma inexplicável conexão com o garoto. Depois as crianças questionam tio, surpresas por ele nunca ter falado que sua avó foi uma guerrilheira, mas ele explica que jamais ela tocou no assunto e Alba, sempre prática, sugere que contem toda a verdade para ela a fim de conseguir ajuda, mas tio a adverte sobre o perigo do efeito borboleta, explicando que revelar demais sobre o futuro poderia alterá-lo de formas imprevisíveis. Enquanto isso, em 89, a realidade da situação atinge Helena em cheio quando ela e Oscar se deparam com cartazes de desaparecidos, com a foto de tio espalhado pela cidade. O momento mais doloroso, contudo, acontece quando eles entram na antiga casa e se escondem no armário ao ouvir o jovem Oscar chegar. E de seu esconderijo, eles testemunham a versão mais nova do irmão chorar amargamente pela perda de tio. A Oscar, adulto, assiste a cena em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto e, dominado pela emoção, se aproxima de sua versão adormecida e sussurra em seu ouvido que tudo ficará bem. De volta a 1949, tio tem um plano brilhante para se comunicar e dizer sua localização, e durante a emissão de identidades falsas ali no acampamento, ele descobre que tem câmeras ali e assim arma uma cena para tirar uma foto com a jovem Maria e no exato momento do clique ele se vira para não aparecer na imagem, mas faz questão de assiná-la e escrever o ano 1949 e em seguida ele faz Maria prometer que vai pendurar aquela foto no lugar de mais destaque da casa, pois isso trará muita sorte para ela. Assim, em 89, no instante em que Oscar e Helena se preparam para ir embora, algo na parede chama a atenção de Oscar. A foto de sua avó mudou e a assinatura agora tem uma marca de 49. Assim, a peça se encaixa perfeitamente e ele entende que as crianças não estão em 89, mas sim presas em um passado mais distante. E com isso, uma corrida contra o tempo começa. Eles então retornam ao portal, voltam para 2022 e de lá saltam ao mesmo portal à beira-mar que as crianças usaram e chegam em 1949. E na praia, os guerrilheiros já os aguardavam, pois tio havia avisado que seu pai viria buscá-lo, e após a troca de senhas com o assobio secreto, eles são levados ao acampamento. Assim, após um reencontro, os irmãos têm uma conversa difícil, pois tio, agora apegado a Alba e Pablo, se recusa a voltar a 89, expressando seu desejo de ficar em 2022. Porém, Oscar insiste, misturando humor ao dizer que seu irmão perdeu coisas incríveis como o desenho Bob Esponja, mas logo abre seu coração, confessando a imensa dor que sua ausência causou e o quanto ele precisa do irmão mais novo de volta na sua vida. E, no momento da partida, uma cena adorável acontece quando o jovem motorista da van flerta com Maria, oferecendo a ela seus doces favoritos, e Oscar percebe que aquele homem é seu futuro avô. Assim, o círculo se fecha quando, de volta a 2022, eles oferecem os mesmos doces à avó idosa, que imediatamente reconhece o sabor e recita a mesma frase que seu amado lhe disse no passado. E diante do portal, os irmãos se preparam para a despedida final. A Oscar pede a tio que não revele toda a verdade de uma vez para sua versão mais nova, mas que faça aos poucos. Tio então atravessa o portal e, de volta a 89, o reencontro com o jovem Oscar é emocionante, com os dois se abraçando em meio às lágrimas, e para justificar sua ausência de uma semana, tio inventa uma história sobre bandidos que sequestraram sua tartaruga Pepe. A mentira, no entanto, tem o efeito contrário em Oscar, que, em um acesso de raiva e decepção, começa a jogar fora as pesquisas de sua mãe, gritando que já não acredita mais em nada daquilo e que Pepe provavelmente fugiu, assim como a mãe deles, e, confrontado
confrontado com o desespero do irmão, Tio finalmente revela a verdade, provando sua história ao mostrar um smartphone que trouxe secretamente do futuro. Ele então explica que a mãe deles não os abandonou, mas que ficou presa em outra época por um erro de cálculo e que a missão de Oscar é continuar estudando um jeito de trazê-la de volta. Tio também dá um aviso crucial ao irmão. Ele precisa se afastar de Vena por um tempo, pois um relacionamento entre eles poderia alterar o futuro dela e impedir o nascimento dos filhos. Depois a história então salta para 20 anos no futuro, onde vemos os irmãos Oscar e Tio, agora adultos, vivendo juntos e jogando videogame. A Tio tem um filho, a quem ele logicamente chamou de Diego, e a avó deles, agora sob o cuidado da família, está muito melhor e envelheceu muito bem. E nessa mesma época, Helena, recém-divorciada, retorna à cidade para visitar o pai, e Tio aproveita a oportunidade para convidar ela à sua casa, e ao saber disso, Oscar paralisa, da mesma forma que fazia na adolescência, mas após um longo momento de hesitação, ele finalmente tem coragem e vai ao encontro dela. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme de viagem no tempo, que aborda o tema com uma forma de mistério, ou esse outro filme aqui que fala de realidades paralelas. Eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles. E também não esquece de dar o like e seguir o canal.